Boa noite, meu amado Roberto. Boa noite, minha amada Natália. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir neste momento silêncio, porque primeiro nós vamos agradecer a Deus por esta união. Amém? Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, se possível curvem suas cabeças em sinal de reverência a Deus, para que possamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, deste encontro para o selo de uma vida a dois. Pedimos neste momento que o Senhor nos ajude a falar segundo a sua vontade, seus princípios, e que todos possam neste momento ter a compreensão da vontade de Deus. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Amém. Antes de podermos dar sequência ao que nós preparamos, eu quero fazer alguns minutinhos de improviso. E esses dois jovens que estão se apresentando neste momento, a Natália é uma menina que nós vimos nascer. Conhecemos a vida e o testemunho que ela sempre deu, das dificuldades, dos enfrentamentos que ela teve. E conhecendo melhor o Roberto, eu percebi que ele tem uma vida similar, isto é, semelhante a dessa menina. Dois jovens que sofreram muito na vida, passaram por situações que a maioria de nós não passamos, mas eles estão aqui, fazendo de acordo com os mandamentos de Deus. Então nós nos alegramos, damos apoio, como sempre fizemos. Particularmente, eu tenho acompanhado as dificuldades desde quando eles se conheceram, de todos os transtornos que passaram e a vida severa que foi ocasionada na vida desses dois jovens. E eles estão aqui. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre este momento. E nós preparamos, tanto para a Natália e para Roberto, para você que veio dar o apoio. Primeiro nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos celebrando o primeiro dia desta família. Casamento de forma tradicional, que anda perdendo a importância entre os jovens e até alguns que aqui estão. E que prejuízo para todos nós quando nós percebemos que a sociedade está esquecendo das ordenanças de Deus. Não é o caso de Natália e Roberto, graças a Deus. Por causa de jovens compromissados com Deus, é que ainda temos oportunidade de ter um sorriso e uma alegria nesses dias. A ordem é bem simples. Primeiro Deus, depois o casamento. Primeiro o casamento e depois a união de corpos. Primeiro o casamento e depois os filhos. Deus, do início ao fim, até que a morte os separa. Essas ordenanças de ordem estão todas atrapalhadas, inclusive em filhos de quem foi criado na igreja. E isto, segundo a Bíblia, é pecado. E as pessoas estão tendo prazer em pecar. E acham que Deus não está olhando. Por Deus estar em primeiro lugar, é a Ele que nós obedecemos e dele nós falamos. No primeiro evangelho, segundo São Mateus, Jesus disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nesta leitura breve das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus estava respondendo sobre um questionamento feito a ele sobre a possibilidade do divórcio. Para dar legalidade à resposta, Jesus resgatou os primeiros escritos contidos no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Moisés escreveu:
Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Veja que nada difere da leitura dos ditos do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós confirmamos. Como o casamento é uma instituição divina, não sendo invencionices ou invenção de homem algum, Jesus era sim a autoridade máxima para falar da união entre, grifado, um homem e uma mulher. Deus instituiu o casamento para a formação da família e para a perpetuação da raça humana. Por isso, não há margem para desonrar o matrimônio. E está escrito novamente: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. A instituição da família veio primeiro, só depois a igreja e o Estado que foram fundados. O fato de estarmos neste número de gente, e você é um destes, nesta reunião solene, é por causa de cada família que você veio, que você pertence, não por causa de qualquer outra situação que os homens possam criar. As instituições para edificar a família, ou as instruções para edificar uma família, a sua manutenção, a geração de filhos, a criação e a educação dos filhos, estão todos escritos na palavra de Deus. Basta obedecer cuidadosamente para não faltarem gerações de herdeiros de Deus. Falta aos homens mais obediência, temor a Deus e menos criatividade para outras opções estranhas, ausentes na palavra de Deus. A Bíblia é o manual de instrução da multiplicação da vida, da preservação no equilíbrio social e do reino eterno. Quanto mais famílias constituídas, mais estável fica uma nação. Se o mundo hoje não está estável, e todos nós estamos assistindo o caos que está o mundo, então você sabe o porquê. Falta Deus, falta obediência a pais e mães, falta estudo, falta vontade de querer acertar. Ignorar ou mudar as instruções sagradas é como conspirar contra a estabilidade, a paz e a organização da saúde da família e a preservação da espécie e o enriquecimento das nações. Como a família anda sendo perseguida como nunca antes vimos. Encontramos um mundo sem rumo, pessoas perdidas, solitárias, desesperadas. Na verdade, a solidão, a tristeza e o pânico é a grande pandemia que o mundo se encontra. Esse desastre entre os homens, com tristeza assistimos porque nós sabemos que é fruto da desobediência. Por isso nós não poderíamos deixar de apoiar uma ação de união tão nobre, tão valorosa e conservadora como propuseram obedecer Natália e Roberto. Deus abençoe vocês. Existe um único casamento ensinado por Jesus, porque ele obedeceu às Escrituras. A união sagrada entre o homem e uma mulher, pois só assim podemos gerar filhos e perpetuar nossa espécie sobre a terra. O apóstolo Paulo reafirma nas mesmas palavras: há uma igreja chamada Éfeso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e serão dois numa só carne. Terceira vez que nós lemos em épocas e autores diferentes nas Sagradas Escrituras. Quando se repete, é porque é importante. O casamento tem duas ordens iniciais: deixar e unir-se. Antes do homem unir-se à sua mulher, ele precisa deixar, encontrar e buscar uma esposa para morar com ele, para amá-la, protegê-la, gerarem filhos e filhas e habitar nesta terra que Deus nos deu.
A partir deste momento, Natália e Roberto, unidos serão uma só carne, isto é, a vida e os costumes de solteiros acabam aqui, correto? Unidos é juntos, é uma redundância, mas vale dizer que casar não é morar longe um do outro. Todos os dias, o máximo possível, porque casamento é um relacionamento diário, até que a morte separe. Parece absurdo, mas não é. Nossos avós viveram assim e nós estamos aqui. Serão considerados como um único corpo, segundo as Escrituras. Não serão mais dois jovens independentes ou na dependência dos pais. Terminados, serão agora de costumes diferentes e individuais. E levar o que aprenderam de bom e refazer ou não fazer o que de mal aconteceu com vocês. Agora os dois deverão estar interessados em todas as coisas que dizem respeito ao estado matrimonial. O comum acordo será uma nova ordem entre vocês dois. Ouvir um ao outro será uma prioridade. E atender será um ato de mordomia. Todas estas novas disposições para construírem um ninho para que os filhos sejam bem-vindos e protegidos do mal. E que tenham amparo na base familiar e educação para engrandecer sempre o nome de Deus, nunca esquecer de Deus, para ter uma família abençoada. Deus quer abençoar. Precisa de pessoas dispostas a obedecer. Salmo 127, 3 diz que eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vosso ventre, o galardão. Eu quero dar algum aconselhamento para você, Roberto, em primeiro lugar. Roberto, Deus confiou ao homem a posição masculina na família. Isto é, você terá que ser o homem. A Bíblia diz que Deus colocou o homem, Roberto, como cabeça da mulher. E Paulo diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Não quer dizer que a mulher Natália é inferior ao homem Roberto. Ambos foram criados por Deus e são imagens e semelhança de Deus. Ambos desfrutam da mesma condição diante de Deus e têm acesso à mesma graça de Deus. O padrão de liderança do homem não é do domínio pela força, mas, Roberto, pelo exemplo. Desta forma, o marido Roberto deve amar a sua mulher Natália, tal qual Cristo amou a sua igreja. Veja que você, Roberto, amando a esposa Natália, está amando a si mesmo. E ferir a sua jovem e bonita esposa é ferir a si mesmo. Promover um é dar promoção ao outro. Machucar é atingir o outro. Nada machuca mais uma mulher do que o seu marido ser rude com ela, com palavras e atitudes. Um casamento se constrói com amor e com abundância de amor paciente, o amor ágape. Verificaremos então agora para você, amada esposa Natália, considerações da palavra de Deus. Submissão feminina. Alguém disse que o trabalho predileto do diabo é esvaziar o sentido das palavras. E com a palavra submissão ele tem feito, através do feminismo e de outras ordens dos homens. Uma das palavras mais desgastadas hoje é submissão. Submissão não é ser inferior. Vivemos num mundo que ninguém quer ser submisso a nada e cada um quer fazer o que ele quer. Minhas regras, meu corpo, faço o que eu bem quiser. Isto não existe na palavra de Deus, para ninguém. A esposa Natália nunca deve ser serva do marido. A mulher não é serviçal e nem empregada do marido. Submissão não é ser sem opinião, apagada, sem vez e sem voz. Não é anular-se e nem estar inferiorizada.
No plano divino, a mulher nunca foi inferior ao homem. Ela é companheira, auxiliadora, idônea, aquela que olha nos olhos e fala com seu marido. A mulher sábia não procura mandar no marido. Antes, exerce o seu dom de discernimento e compreensão, com firmeza, eficiência e gratidão a Deus. Amém? Então a mulher é uma edificadora prudente. A mulher sábia edifica a sua casa, sempre assim. Transforma o seu lar num lugar cheio de sabedoria, num ambiente mais aconchegante que possa se viver. Então o marido tem prazer. Ela comanda tudo, emprega sua inteligência, criatividade e sensibilidade para enriquecer o relacionamento conjugal. E aí vem os filhos. Ela vai ser uma mãe, protetora, amável e cheia dos dons de Deus. Nós temos algumas lições de aconselhamento para o casal. O casamento é uma parceria e nunca uma competição, considere isso. Nunca façam competições entre vocês dois e nem estimulem seus filhos a fazerem isso. O casamento entre o homem e uma mulher é uma dádiva de Deus, para que a raça humana continue firme. Nenhuma outra espécie é capaz de casar, mas nós somos. Da maneira que cremos, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, também instituiu o casamento para o bem e a realização dos dois, não a destruição. No casamento, marido e mulher é uma família. Hoje é um dia de nascimento, porque hoje nasceu uma família em Pereira Barreto. E nós damos graças a Deus. Como não deve haver mais interesses individuais, sendo o compromisso selado até a morte. O casamento não deve existir competição, mas complementação e edificação da nova família. Marido e mulher nunca devem atacar um ao outro, sempre unidos, defendendo um ao outro. Não buscam no casamento a satisfação individual, mas contentar quem um dia lhe deu a mão para que esta união acontecesse. Um deu a mão para o outro, agora vão ter que dar a mão para o resto da vida e dar um exemplo. Quando os dois trabalham na mesma direção, com a mesma motivação, visando o bem comum, eles têm melhor paga pelo seu trabalho, dá mais efeito. Sua recompensa é mais robusta, suas conquistas são maiores, seus resultados serão sempre promissores. Pode crer, vocês dois vão prosperar e Deus vai estar com vocês. Veja o que o livro do pregador escreveu para nós, o chamado livro de Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque melhor é a paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, quem os aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E a corda de 3 dobras não se quebra tão depressa. Considerações finais para todos nós. Marido e mulher sempre devem ser parceiros, nunca rivais. Quando um cai, o outro está pronto para levantar. Nunca devem competir um com o outro. Se competirem, pode ter certeza, Roberto e Natália, fracassarão, como muitos têm fracassado. Ai daquele que cair se não tiver alguém para socorrer. Em qualquer hora do dia, de madrugada ou amanhecer, no adoecer. O casamento é lugar de encorajamento, é território de restauração, é cenário de sempre ter um recomeço. Vocês dois vão ter muitos recomeços nesse tempo, mas sempre reconquistando, sempre recomeçando, sempre vencendo. No casamento
Vocês vão se tornar cada dia mais fortes. Muito mais fortes do que solteiros. Mais resistentes como uma corda que acabamos de ler. Cada um de vocês dois é um cordão. E agora estão entrelaçados e unidos como uma corda. Mas observe que nós lemos que nessa corda tem 3 cordões. O terceiro cordão sempre é o Senhor. Nunca desfie o terceiro cordão da vida de vocês. Deus os abençoe. Deus dê sempre o ânimo, a paz. Nós sempre estaremos juntos. A igreja vai ser o abrigo para vocês dois. Não abandone a igreja, não abandone a família. Tenha o discernimento de tudo. Deus vai estar com vocês. Amém. O mundo precisa de exemplos como esse que está acontecendo agora. As pessoas, as crianças, os jovens que estão aqui precisam de ver exemplos. E nós, com satisfação, nós podemos comunicar que aqui está um bom exemplo. Sabemos, Natália, que você lutou muito para vir aqui pura. Embora as pessoas falam demais, imaginam demais, mas Deus sabe o que você passou. E você, Roberto, o tanto que você honrou essa menina, o tanto que você está disposto a cuidar dela. Muitas bênçãos tem para vir para vocês. Amém. Porque quanto mais sofrimento, mais vitória nós teremos. E quanto mais vitórias nós temos, mais bênção nós alcançamos. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês dois. Amém. Bom de ver vocês nesse dia. Que outros sigam o exemplo. Precisamos muito de bons exemplos nesse mundo. Assim seja. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.